As cotas raciais são essenciais para corrigir desigualdades históricas. Quem concorda pode vir. As cotas raciais, elas são necessárias para que nós possamos diminuir as desigualdades. Haja vista que é uma política pública que já passou por todos os passos do ciclo de política pública e na avaliação nós percebemos que pesquisas de dentro e de fora do Brasil afirmam que as cotas raciais, elas trazem mobilidade social, diferente de outras políticas públicas que foram, em outrora, aplicadas no Brasil. Então, nós precisamos de ratificar elas a fim de que a Constituição seja garantida, que é o quê? Diminuir a pobreza. Então, sabendo que o povo preto é o povo mais vulnerabilizado dentro da sociedade brasileira, nós ratificamos que a política pública de cotas sociais precisam de ter prevalência dentro do setor público brasileiro e dentro de toda a sociedade. Eu sou Franklin Andrade, evangelista na Igreja Paz e Vida do Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo, advogado, mestre de cerimônia e apresentador de eventos. Hoje eu estou aqui no Spectrum mais uma vez para esse Zona Neutra, onde nós iremos debater contra aqueles que são pretos de direita. E hoje nós demonstramos aqui por que a esquerda fez com que esses mais de 500 anos em que o Brasil foi governado pela direita, ele nos deixou o povo preto nessa condição. E hoje, nós da esquerda estamos trabalhando para que essa condição acabe e para compreender como o povo preto poderá ascender socialmente e haver verdadeiramente a mobilidade social que nós já começamos no Brasil. As cotas raciais são essenciais para corrigir desigualdades históricas e acho que eu sou a prova viva disso. Eu tenho 25 anos, sou advogada e sou formada na primeira turma de cotistas étnico-raciais da Faculdade de Direito da USP, que é a primeira faculdade de direito do país, uma faculdade histórica, que foi criada para formar os burocratas que construíram esse país tão desigual e que demorou 190 anos para aprovar a política de cotas. A política de cotas é o que me ajudou a estar aqui hoje e acho que por isso é muito essencial que a gente defenda a política de cotas como uma política que permite que uma população historicamente excluída das melhores universidades do país possa adentrar nesse espaço. Agora também não dá para mentir, né? As cotas raciais estão muito longe de serem o suficiente para corrigir essas desigualdades históricas. Hoje a gente vive uma crise na educação brasileira. A gente vê governos tanto de esquerda quanto de direita cortando bilhões da educação, tanto estadual quanto a nível municipal, quanto a nível federal. Então, a gente vê um processo meio ambíguo, né? Agora, graças à luta do movimento negro, a gente tem cada vez mais pessoas negras, pessoas pobres entrando na universidade pública, mas ao mesmo tempo a gente vê uma precarização do ensino e a gente vê uma dificuldade também da gente mudar de vida, porque a gente tem cada vez mais empregos precarizados, é cada vez mais difícil a gente ter boas condições de vida, mesmo fazendo universidade pública. Isso é um projeto, né? Porque quanto pior for a educação, mais fácil para esse tipo de político de direita convencer o povo de que está tudo bem e que basta a gente achar que ser empreendedor ou coisa do tipo é o que vai resolver a nossa situação. Então eu sou a prova viva de que as cotas são importantes, mas elas não são suficientes para mudar o nosso país. Oi pessoal, meu nome é Letícia Chagas, tenho 25 anos, nasci na periferia de Campinas, estudei a vida inteira em escolas públicas e hoje sou advogada. Fui parte da primeira turma de cotistas étnico-raciais da Faculdade de Direito da USP, que é a primeira faculdade de direito do país, foi criada para servir aos burocratas que tornaram o nosso país desse jeito tão ruim como ele está hoje. As cotas foram muito importantes para democratizar a universidade, mas considero que elas ainda são insuficientes. E é por isso que eu sou uma negra de esquerda, porque eu acredito que as cotas são um primeiro passo importante, mas a vida de ninguém tá boa. Quem é trabalhador sabe muito bem que a vida está cada vez mais difícil hoje no nosso país. E para mudar essa realidade, a gente precisa lutar e a gente precisa ter lado. Eu sou uma militante socialista, faço parte do coletivo Juntos, que é um coletivo estudantil que existe em todo o país e que luta por mais educação
educação e por menos desigualdade. Isso porque, enquanto a nossa vida está muito ruim, fato é que tem muita gente ganhando muito dinheiro hoje e não é justo que os trabalhadores paguem pela crise. Concordo plenamente. Eu acho até uma vergonha a gente discutir sobre se deve ou não deve ter cotas raciais no nosso país. É impressionante o quanto que a gente está regredindo. Para mim, cotas raciais, elas deveriam não só existir, como a gente deveria ter o poder das universidades públicas. É diferente você olhar para um moleque de uma periferia que está lá, com a mãe de faxineira, que está todos os dias lá e não tem oportunidade de estudar numa escola decente. As cotas vão garantir que essas pessoas tenham um futuro real na vida. Porque é engraçado que as pessoas que são contra as cotas, elas vendem muito meritocracia. Só que a meritocracia não existe enquanto houver desigualdade social. A desigualdade social é uma realidade. E sim, nós não temos condições, nesse momento, de disputar vagas nas universidades, por exemplo, com pessoas que têm umas condições sociais melhores do que os moleques da periferia. O que não quer dizer que isso diminui aqueles que conseguem ingressar na universidade pública, porque isso é uma mentira. Já foi provado que as pessoas que entram para o sistema de cotas têm o desempenho igual ou superior àqueles que entraram por um processo seletivo normal. Então essa narrativa é falsa e ela cai por terra. Outra coisa, quando um jovem que entra pelo sistema de cota entra na universidade, quando ele se forma, não é demérito, como as pessoas querem falar, que é demérito porque parece que vai diminuir a qualidade ou a pessoa não tem condições. O ensino nas universidades é igualitário para todos os alunos que estão ali. Então, se ele se formou é porque ele tem capacidade. E já foi provado dados concretos que isso sim adianta e ajuda a diminuir, mas é uma vergonha para mim discutir cotas raciais. A gente tem que ter o domínio da universidade pública para o pobre estar dentro da universidade pública e o playboy que estudou a vida inteira em colégio particular que vai buscar o Mackenzie para se formar, porque quem paga imposto nesse país é o pobre e o pobre está mais do que na hora de ter ascensão e dominar esse espaço que é nosso por direito. Sou J.R. Freitas, tenho 42 anos, eu sou motoboy há 23 anos e fiz parte do movimento hip hop por 17 anos. Também sou uma das lideranças de São Paulo que luta pela melhoria dos entregadores de aplicativo contra a precarização. Eu sou um negro de esquerda porque eu acredito que a esquerda é o único campo que luta de verdade pela revolução e contra políticas públicas feitas pela extrema-direita. A gente luta de verdade pela revolução e pelos grupos de minoria. Os que discordam podem vir. Bom, eu sou veementemente contra as cotas raciais por razões óbvias. Primeiro que os meus amigos debatedores já disseram aqui o porquê eu posso ser contra e devo ser contra. O primeiro aqui falou sobre a questão da sociedade e uma questão onde as pessoas são vulneráveis financeiramente. E ser vulnerável financeiramente no Brasil não é uma prerrogativa única e exclusiva de quem é gente preto, de quem é preto. Eu, particularmente, sou do Rio de Janeiro, nascido e criado numa das maiores favelas e o que eu mais vi era gente branca ferrada, tanto quanto eu era ferrado. E nem por isso essas pessoas tiveram a possibilidade de ingressar na universidade. Seria também o sistema universitário brasileiro contra essas pessoas brancas? Evidentemente que não. Elas eram brancas e não eram privilegiadas porque moravam exatamente no mesmo lugar que eu morava, comia da mesma comida que eu comia e vivia as mesmas desigualdades que eu vivia, ainda assim sendo branco. Na minha visão, a cota ela tem que ser social, porque, por razões óbvias. Talvez, acho que esse é o debate que a gente não deveria fazer. Por que não tem cota social? Em todo o processo educacional, nas escolas, desde as unidades primárias até o ensino médio, posteriormente o ensino privado, que é a pauta do debate aqui, a gente sempre teve o aluno com dificuldade financeira. Veja, eu sempre pedi borracha emprestada para meus amigos. E eu sempre tive amigos brancos que pediram borracha emprestada para mim. Ou seja, no colégio, ali no início, no colégio municipal, por exemplo, a gente via pessoas pobres tendo auxílio do próprio colégio para ter acesso a material escolar, para ter acesso a lápis de cor. Ou seja, esse acesso e essas pessoas que tinham necessidade, elas não eram exclusivamente pretas, elas eram pobres. Elas não estavam em vulnerabilidade social e não vulnerabilidade racial. Então, por essa razão, eu sou totalmente contra a cota racial, porque se você fizer a cota social, você vai abranger os brancos e os pretos. E é evidente, segundo o discurso do Júnior, a maioria dos pretos são pobres. Logo, numa cota social, a maioria daqueles que serão assistidos ou, abre aspas, beneficiados, serão pretos. Então, não tem necessidade de ter uma cota racial, por quê? Gera um outro racismo, que é um racismo intelectual,
Muitos profissionais hoje negros que são formados em universidades em razão das cotas, muitas vezes têm poucos clientes porque o próprio cliente não leva em consideração a sua capacidade intelectual, acreditando que ele só se formou por ter cota e não pela meritocracia. Por isso eu acredito na meritocracia e na cota social. Bom, meu nome é Rafael Satier, sou pastor, sou vereador na cidade do Rio de Janeiro, empreendedor, comunicador, essa é a minha área de formação. Sou conselheiro de negócios da Associação Comercial também do estado do Rio de Janeiro e hoje eu atuo ali na cidade como um legislador municipal entre 51 vereadores. Bom, eu não gosto de me considerar um preto de direita. Essa nomenclatura ela não me acrescenta em nada. Primeiro que eu entendo que esse divisionismo da sociedade não acrescenta em nada. A luta de classe, muito menos a luta identitária.